Vamos conversar sobre esse assunto? Hoje, a gente vai abordar as fases do luto. Elas foram bastante conhecidas e difundidas, e hoje, muitas vezes, elas são utilizadas como ferramentas para o trabalho de profissionais da área da psicologia para atender pacientes enlutados. O que acontece com essas fases? Primeiro ponto, aí na raiz de como essas fases elas foram pensadas, criadas e planejadas. A psiquiatra Elizabeth Kübler-Ross estudava e via, ao atender os pacientes em finalidade da vida, isso é, pessoas que recebiam diagnóstico de doenças graves e incuráveis, que essas pessoas, elas viviam algumas reações que eram muito semelhantes. E ela, então, resolveu categorizar essas reações em 5 processos que ela definiu como negação, raiva, barganha, depressão, que ela deixa muito claro que não é a depressão clínica, a depressão que está presente nos manuais diagnósticos. A depressão que a Elizabeth traz é uma depressão relacionada a um estado de humor deprimido, um estado que leva a pessoa a voltar-se para si mesmo numa condição mais introspectiva e poder, a partir daí, refletir sobre aquilo que está acontecendo durante esse processo de lidar com uma doença ameaçadora da vida e lidar com a finitude dessa vida. E o último processo que ela definiu foi a aceitação. O que a Elizabeth trouxe, e ela apresenta de maneira muito bem descrita no seu livro Sobre a Morte e Morrer, que é esse aqui, esse é até uma edição mais antiga, mas ela apresenta nesse livro as características desses processos e aborda muito claramente que esses processos não são lineares, que eles podem ser dinâmicos, inclusive sobrepostos. E aí vale reforçar que a Elizabeth estava falando de processos que acontecem diante da finitude da vida. Isso foi associado ao momento ou à vivência de uma experiência de perda ao lidar com o luto. O que é o luto? O luto é um processo natural e saudável frente ao rompimento de um vínculo significativo. O rompimento de um vínculo significativo pode ser o rompimento do vínculo de uma pessoa que a gente ama muito, de uma ideia, de um propósito, pode ser a experiência de ir para outro lugar em que geograficamente estávamos adaptados àquele ambiente que vivíamos anteriormente. O processo de rompimento de vínculo pode advir também de um divórcio, uma separação, um processo de aposentadoria. As características presentes naquilo que Elizabeth demarcou como processos, definiu como processos, foram então pensados para serem associados a o que é vivenciado no luto. Que aí, nessa correlação muito rápida e generalizada, os processos definidos pela Elizabeth Kübler-Ross começaram a ser pensados como fases mais estanques, ou seja, fases mais fixas, como se as pessoas que perderam pessoas queridas, se as pessoas que tiveram um rompimento de um vínculo significativo, elas precisassem lidar com aquela experiência, primeiro negando, depois tendo raiva, depois barganhando, depois deprimindo e, por fim, aceitando. Quando essa associação foi feita, muitas pessoas enlutadas pensavam que vivenciar esse processo de ter um rompimento de um vínculo significativo necessitava que elas primeiro passassem por esse processo em um ponto do degrau até que chegassem na aceitação. Então, muitas vezes, as pessoas enlutadas, elas chegam ao nosso espaço clínico pensando que o processo de luto precisa ser vivenciado assim. Primeiro, elas vão estar em um determinado processo, depois elas vão para outro, e então para outro. Por fim, elas vão chegar no que seria a aceitação. Contudo,
Quando as pessoas chegam no processo de enlutamento, elas vão chegar assim. Elas vão chegar totalmente misturada nos seus afetos. Elas vão chegar, muitas vezes, desorganizadas nas suas emoções, nas suas reações físicas, nas suas reações sociais, nas suas relações com aquilo que é sagrado para elas. Então, elas não vão chegar assim. Elas vão chegar assim. E é por conta disso que a gente oferece para as pessoas que estão enlutadas a possibilidade de pensar que o modelo de fases, ou o modelo de fases do luto, ele precisa ser repensado, seja no contexto clínico, seja no contexto acadêmico, repensado a partir de uma perspectiva de que, isso nos auxilia a encontrar fatores em comum, comuns, a serem descritos como fatores comuns, mas isso não pode definir o processo de luto vivenciado por aquela pessoa. A gente vai abordando essa desorganização a partir do momento em que a gente dá validade para o outro para entender que o seu processo ele pode ser vivenciado, ora, observando a qualidade dessa perda, a relação com que foi vivido, a relação de afeto presente, a relação de proximidade com aquilo que foi perdido, a relação de amor. Tudo isso pode ser olhado, inclusive olhar para a experiência da perda na sua materialidade, nos rituais, nas despedidas. Esse é o contato com uma dor. Esse é o contato com as lembranças, esse é o contato com aquilo que é mais difícil. Ora, a pessoa também ela pode ir para a vida. Ela pode ir ressignificando papéis, ela pode ir reconstruindo processos relacionados à sua vida. Ela pode ir entendendo que a vida tem uma continuidade que engloba a experiência da perda. E a partir disso, a partir do momento em que há uma integração e uma validação desse processo que está aqui totalmente desorganizado, confuso, até ameaçador, ele pode ir ganhando contornos, ele pode ir ganhando sentidos, ele pode ir ganhando uma forma internamente mais validadora dessas reações. E isso que oscila entre hora ir para perda, hora ir para reparação, faz muitas vezes aquela dor que chega bem latente, vivenciada no processo de luto, ser mais amena e se reconstruindo de uma maneira mais amena. Isso pode acontecer, pode não acontecer, e a gente começa a observar que pode haver complexificações nesse processo de luto. Mas isso é uma conversa para outro momento, tá? Vejo vocês em breve. Até!